Olá! Agora você está aqui no Maquia e Fala com a Carol do Crescer Descomplicada. A minha cabeça tá uma loucura porque eu tô gravando vários vídeos ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Eu sou a Carol aqui do Crescer Descomplicada e o meu objetivo é descomplicar a sua vida com Deus. Então se você procura um espaço onde vai falar sobre fé de uma forma simples, de uma forma prática, desmistificar coisas que às vezes a gente carrega, fardos que a gente carrega, aqui você encontrou o lugar certo. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like se você gosta de Maquia e Fala. Eu vou trazer muitos outros Maquia e Falas por aqui. E bora lá! Hoje é o meu aniversário. Meu marido apareceu aqui atrás. Mas ignorem, porque a gente tá correndo contra o tempo. Então a gente vai fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Eu tô passando aqui a blindagem da Vizela, tá? Blindagem da Vizela. Hoje é meu aniversário de 26 anos. Então é aquilo, né? Quando a gente faz o aniversário, a gente começa a ficar reflexivo, pensar sobre a vida. E eu tenho pensado sobre o que eu tenho pensado. Tenho pensado sobre muitas coisas. O que eu mais faço é pensar. Pergunta pra uma pessoa ansiosa o que ela mais faz. Ela pensa. Eu vou passar agora aqui esse corretivo, tá? Esse corretivo da Boeing. Eu nem sei se tem mais, da Benefit Boeing. Ele é muito antigo. Ele é um dos poucos que eu só preciso dele e ele já resolve a minha olheira. Antes de passar ele, pra não ser doida, que ele é muito seco, passar esse hipogloss aqui nos olhos, tá? Senão é babado. Fica bem seco. Então, voltando ao que a gente tava falando. É engraçado a gente parar pra pensar o que a gente imaginava que a gente seria aos 26 anos. E o que de fato a gente conquistou, chegou. E eu acredito que Deus, ele é muito bom e muito misericordioso, sabe? Quando eu era adolescente, eu imaginava que com 26 anos minha vida seria totalmente diferente. Mas eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho. Que nem de um ano pra cá, uma coisa que eu tenho ficado muito feliz é sobre o crescimento da minha empresa, Lorena Studio. Desde novinha, eu sempre gostei muito de marketing. Aí, vou passar aqui primeiro. Sempre gostei muito de marketing, sempre gostei. Só que eu não entendia que isso poderia ser minha profissão. Eu só encarava como um hobby, como uma habilidade que eu era muito boa. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que, cara, isso pode ser minha profissão, eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Pagar minhas contas com isso. E aí, foi quando eu comecei a realmente me aprimorar. Mas até eu chegar nesse ponto, foram faculdades trancadas, tentando ir em outras áreas, me encaixar em outras áreas. No ensino médio, eu fiz informática, né? Curso técnico junto com o ensino médio em informática. Então, eu queria seguir dessa área, eu me dava bem com banco de dados. Eu não era ruim, eu era boa. Só que a ideia de passar o resto da minha vida programando me causava um pouco de apatia. Tipo assim, sério, que a minha vida vai ser só ficar programando? E tipo, nada contra, mas não é pra mim. Eu entendia que não era pra mim, por mais que eu fosse boa, por mais que eu tivesse a habilidade. Ó, olha só, tipo assim, ele quase não fica cinza, tá vendo? Ele é um dos poucos, eu só passo ele e ele já resolve. Outros corretivos que eu passo, por melhores que sejam, eu tenho aqui ó, da Naked, eu tenho da Boca Rosa, eu tenho outros corretivos aqui, tenho da NARS, tem esse da NARS, mas assim, eles acinzentam a minha olheira. Só esse aqui que eu sinto é Cakeless Concealer da Boeing da Benefit. Só ele que eu sinto que passando só ele resolve. Enfim, vamos voltar. Então, quando eu me encontrei, eu fiquei muito feliz por isso. Só que eu sempre tive muita dificuldade de desenvolver essa parte de autônomo, eu sempre tentei me encaixar no CLT, nunca consegui me encaixar no CLT. Tive boas oportunidades de CLT, mas a rotina eu não me encaixava. Eu gosto de liberdade, eu sou esse tipo de pessoa que gosta dessa liberdade. Eu sou meio inconsequente, já percebi que eu sou meio desobediente, então eu tenho dificuldade de lidar com ordem, sabe? Eu gosto de mandar, eu não gosto de receber ordem. Eu tô passando aqui essa base, que é um tiro no escuro, porque é a primeira vez que eu tô usando ela. Eu sei que as pessoas falam muito bem dela por ela ser uma cobertura leve. Então eu espero que a gente encontre aqui uma... eu tô gostando. Eu fiz um teste só com ela, mas eu não coloquei, passei pra ver, sabe? E você pode ver, eu tenho marcas de máquina, então... Eu não quero algo pesado, mas eu também não quero que as marquinhas fiquem evidentes, né? Gostando. Gostei. Então... eu tive muita dificuldade de desenvolver essa parte, sabe? Eu tentei me encaixar naquela rotina CLT e tal, e não foi. Não era isso. Então, de um ano pra cá, eu tô muito feliz com o desenvolvimento da minha empresa, que é o Lorena Studio. Eu consegui fazer grandes projetos que eu me orgulho muito, assim, que mostram um potencial profissional. Eu sempre fiz muitas coisas na área de igrejas, né? Sempre cuidei muito de redes sociais de igrejas, grupos de jovens, postagens variadas. Vou ter que passar um pouquinho aqui. Então eu sabia que eu era boa com coisas de igreja, mas eu me sentia um pouco insegura quanto a outros nichos. Embora eu já tivesse feito muitos nichos, assim, se for parar pra olhar e refletir. Eu só consegui ver o crescimento do Lorena Studio
quando eu parei de querer perfeição, tá? E isso vem com certeza, claramente, de um lugar de Deus me ensinar, porque eu sou muito perfeccionista, infelizmente. Nossa, eu gostei dessa cobertura, eu gostei, achei legal. Eu acho que eu vou passar mais um pouquinho pra ver se consigo construir, né, uma cobertura com ela, que aí eu cubro um pouquinho mais aqui. Porque, né, aniversário, vou abraçar, beijar, rosto no rosto, então, bom, dá uma reforçada, eu vou passar um pouquinho mais, porque ela é muito fluida, tenho medo de cair na rua. Então eu só comecei a ver o crescimento da minha empresa, do Lorina, quando eu, número 1, parei de exigir perfeição de mim mesma, sabe? E isso foi um processo demorado, foi um processo mais pessoal. Eu não sei, você é do time perfeccionista ou você é do time, tipo, eu vou agir, vou fazer e tal. E eu atribuo muito isso à presença constante do meu marido do meu lado. Meu marido, ele é muito de agir. Ele age muito. E isso me impulsionou, né? Ele me impulsionou e isso me impulsionou a agir mais. Porque eu comecei a ver que ações trariam resultados. E eu sempre fui de planejar muito antes de fazer. E o meu planejar muito me paralisava. Você também se sente assim? Às vezes a gente planeja demais, né? E na hora de executar a gente não executa. Eu sempre tive os planejamentos perfeitos, mas na hora de executar eu não tinha força. Eu gastei toda a minha energia na hora de planejar e na hora de executar eu já não tinha mais força. Principalmente depois do casamento, com essa presença constante dele o tempo todo, né? A gente morando junto o tempo inteiro, eu comecei a sentir esse impacto. E, consequentemente, Lorina começou a florescer. Já tem um tempo que o senhor tem falado comigo sobre perfeccionismo. Eu não sei se você é perfeccionista. Eu enxergo esse meu perfeccionismo como uma qualidade, um defeito, ao mesmo tempo. Eu não enxergo só como um defeito, tá? Eu enxergo como uma qualidade porque o fato de eu ser detalhista, eu enxergo coisas que muitas vezes passam desapercebidos pelas pessoas. Tô passando aqui a Vult, o pó compacto da Vult, a cor 01, que é mais clara, aqui na parte das olheiras. Mas só na olheira, não tô passando ainda no rosto inteiro. Então eu comecei a perceber isso, entendeu? Que não adiantava eu planejar tanto e não sair do lugar. Então eu precisava sair do lugar, coloquei o perfeccionismo de lado, mas eu enxergo isso como uma qualidade também. A questão dos detalhes, a questão de me atentar e perceber coisas que às vezes as pessoas não percebem no superficial. Então eu entendo que isso é uma virtude, mas é uma virtude que às vezes me paralisa. E quando começa a se tornar mais um problema do que uma qualidade, aí a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, né, pra melhorar. Eu vou estrear o meu contorno da Oceane, que ele é o antigo contorno aqui da Marissade. Eu tenho o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. Só que esse aqui, ó, já tá o cotoco, só o cotoquinho. E eu até falei lá no meu TikTok. Meu TikTok pessoal, não do Cristã Descomplicada. Eu mostrei a compra que eu fiz de aniversário. E eu aproveitei uma promoção da Oceane. Então aqui eu vou usar pela primeira vez esse contorno maravilhoso. E eu acho assim que é impressão minha, mas ele tá mais macio. Eu não sei se eles reformularam alguma coisa, se eles mudaram alguma coisa, mas eu sinto ele mais macio. Eu vou usar esse pincel pra espalhar, e aí eu já vou aproveitar pra economizar tempo e passar esse blush aqui, que, cara, eu não sei que marca é essa. Ó, Gigi Bear, eu não sei que marca é essa, eu sei que a cor 03, mas... E eu não sei que marca é essa, não sei que cor é essa, só sei que doaram aqui no prédio e eu aceitei. E eu amei essa cor. Doaram duas cores. A outra eu não curti muito, ó. Eu ponho bem pouco, porque ele é bem pigmentado. Ó, bem pouco, porque ele é bem pigmentado. E aí eu misturo com isso aqui mesmo. Eu vou fazendo uma mistureba. Misturo o contorno com o blush. A Boca Rosa faz isso, por que eu não posso também, né? Então vamos lá. Onde a gente tava? Perfeccionismo, qualidade, enfim. Eu percebi que quando eu deixei o perfeccionismo de lado, a minha vida começou a andar em muitos aspectos, né? Então, eu não eliminei o perfeccionismo na minha vida. Muitas vezes eu me vejo paralisada. Muitas vezes eu me vejo parada diante de um monte de plano que eu quero fazer e eu planejo, mas eu não consigo executar. Então, muitas vezes eu me sinto ainda parada no meio do caminho, e isso é normal, porque é uma coisa que faz parte da minha personalidade, só que já estava começando a me atrapalhar. Por isso que eu comecei a buscar mudança. E eu entendo que isso veio de um ponto onde o Senhor começou a trazer essa consciência para mim, sabe? Eu comecei a perceber que muitas vezes eu me comprometia com muitas coisas, muitas tarefas, com muitas pessoas, e às vezes eu decepcionava essas pessoas porque eu não conseguia entregar algo no prazo, ou eu não conseguia fazer algo dentro do estipulado, ou por me envolver com tantas coisas, né? Querer ser perfeitinha, certinha em tudo. Isso
tomava meu tempo, eu não conseguia dar atenção devida para um determinado projeto. Então, todas essas coisas o Senhor foi me mostrando. Ai, eu tô tampando a cara, né? Perdão. Todas essas coisas o Senhor foi me mostrando que Ele gostaria que eu fosse mais equilibrada. E quando a gente busca ser mais parecido com Cristo, a gente, na verdade, busca esse equilíbrio. Esses dias lá na igreja, foi uma palestrante falar sobre os temperamentos, né? E ela falou que Jesus não é desequilibrado. Ele é equilibrado na medida certa. Então, quando era necessário ele ser duro, como ele foi, por exemplo, com as pessoas que estavam, né, vendendo mercadoria no templo, ele foi duro. Mas quando ele precisava ser amoroso, ele era amoroso. Quando ele precisava ser pacífico, ele era pacífico. Mas quando era necessário ser mais firme, ele era mais firme. Então, ele era equilibrado. Ele é equilibrado. E o nosso maior objetivo como cristãos é sermos mais parecidos com ele, né? É difícil, né? A gente mesmo é a nossa pedra de tropeço, mas quando a gente procura ser mais parecido com Cristo, a gente vai chegando mais perto do equilíbrio. E tudo isso são coisas que eu tenho refletido, né, perto desses 26 anos. Cara, eu nunca me imaginei, sabe, que tava com 26 anos casada. Eu imaginava até que eu imaginava que eu ia casar mais novo. Casei com 24, casei com 23 anos. Faltava 17 dias pra eu fazer 24 anos. E quando eu era novinha, eu achava que eu ia casar muito rápido. Só que quando o tempo foi passando, eu fui vendo que eu não tinha namorado, eu não me envolvia com ninguém. Aí eu comecei a falar, não, acho que eu vou demorar mais então. Mas eu não imaginava, sabe, que eu estaria com 24 anos casada, com uma empresa, sabe, trabalhando pra mim mesma. Quando eu era pequena, eu tinha, sabe, sonhos de trabalhar com um computador e tudo mais. Mas eu não imaginava. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto com o futuro. Eu tento trazer isso pra minha cabeça quando eu hoje começo a me preocupar com o amanhã. Eu tento me lembrar de que ontem eu estava preocupada com hoje. E as minhas preocupações não me levaram pra lugar nenhum. Sério mesmo. Quando eu começo a pensar em toda a ansiedade que eu tive a respeito de namoro, de trabalho, de família, de igreja, de servir, de profissão, de saúde, de tantas coisas que eu tinha medo de acontecer, medo de ser. E muitas das coisas que eu tive medo aconteceram. Então eu sofri quando eu tive medo delas acontecerem e eu sofri quando elas aconteceram. E aí eu fico pensando, não valeu a pena tanta preocupação. Então é difícil quando a gente tá no momento, mas eu fico tentando lembrar, né? Quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, quais eram os meus medos. E hoje eles não são mais realidade na minha vida, porque é uma outra fase, uma outra época. Então, hoje, que eu sou adulta, tô fazendo meus 26 anos, quais são os meus medos? Será que quando eu tiver 30, 35, 40, será que esses medos vão ser relevantes? Provavelmente não. Então, sabe, hoje em dia as preocupações são outras. Não, no vídeo não tá aparecendo tanto, mas pessoalmente tá parecendo que eu tô um pouco bronzeada demais, tá? Então, tô passando um pó agora no rosto todo. Vou usar essa sombra. Que é a antiga sombra também da Marissade. Cara, eu aproveitei pra pegar um monte de coisa que era da Marissade. Mas era muito caro quando tinha o selo dela, então eu nunca tive. E aí agora eu consegui aproveitar essa promoção. Da outra vez que eu usei ela, eu vou confessar, eu não curti muito. Mas eu vou ainda dar uma chance por causa que a Fetumas, que é uma das minhas blogueiras favoritas, sempre falou muito bem dessa sombra. Então eu vou testar e tentar. Agora com o dedo. Eu fui com o pincel, acho que talvez não foi tão bom. Eu vou fazer uma base no côncavo antes, né? Um contorninho no côncavo, uma coisinha bem de leve. Vou fazer. Vou fazer pra não ter que me arrepender depois. Quando a gente pensa nas preocupações do futuro, né? Cara, se quando eu era nova, as preocupações que eu tinha hoje são irrelevantes, provavelmente as preocupações que eu tenho agora vão ser irrelevantes lá na frente. Então, é isso que eu tento fazer. Eu vou usar essa cor aqui, Honey, da paleta Special Day. É isso que eu tento fazer. Eu consigo? Nem sempre. Às vezes, o medo, a angústia, a preocupação ganha. E fazer o quê? A gente é ser humano. Mas a gente não pode desistir de tentar buscar esse equilíbrio. Ó, já deu um outro ar, né, pro olhar. Vou passar sem nada, não. Enfim, eu amo fazer isso. Marco côncavo, depois eu ponho um brilhinho no centro. Eu amo fazer isso. Mas eu sinto que isso fica bom pro meu olho, né? Aí tem que ver o olho de cada um. Cada um é cada um. Às vezes não fica bom. Mas se o seu olho tem um formato parecido com o meu, pode ser que fique bom, hein? Pode ser que, se você nunca tentou, talvez valha a tentativa, tá? Marquei assim bem de leve. Agora eu vou passar a sombra.
Mas enfim, esses são os meus devaneios, meus pensamentos dos meus 26. E eu tenho tentado, né, retornar pro YouTube. Criar conteúdo, pra mim, é algo que eu sempre gostei. Mas eu nunca tive tanta constância. Por perfeccionismo, que a gente falou. Só que agora, o perfeccionismo, ele não tá tão enraizado mais assim. Só que agora me falta tempo. Nossa, quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu pintava e bordava nessa internet. Ainda não curti. Olha, ainda não gostei. Ainda não senti que eu encontrei. Eu vou gravar mais de perto e você me fala o que você achou. Mas eu ainda acho que eu não encontrei o jeito certo de usar essa sombra. Ai, caramba, eu tava com tanta expectativa. Vou tentar fazer mais aqui. Como que eu tava com tanta expectativa. Mas tá bom. Quando eu era adolescente, eu pintava e bordava nessa internet. Ai, se eu tivesse constância quando eu era adolescente. Mas criar conteúdo é algo que eu sempre gostei, sempre fez parte de mim, sempre tava gravando coisas. Mas a falta de constância é fogo. Agora que eu não ligo tanto mais pra esse perfeccionismo, me falta tempo, falta dinheiro pra delegar, né, pra alguém, edição de vídeo, outras coisas. E é difícil administrar tudo isso. Mas graças a Deus, pelo menos pro Lorin, né, pelo menos pros meus clientes, eu tenho conseguido uma equipe legal de editores de vídeo, de designers. E eu quero, em nome de Jesus, continuar expandindo, sabe? Expandir, ter cada vez mais pessoas trabalhando em funções mais específicas para a pessoa não ter que ficar diluindo a atenção dela em várias funções, focar só naquilo e se tornar especialista naquilo. Eu tenho muita vontade de chegar nesse ponto. Vou passar aqui que tá caindo embaixo. Não ficou tão terrível, ficou legal. Mas ainda falta, né, um rímel, ainda falta um rímel. Seria legal fazer um delineado aqui, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar esfumar com esse pincelzinho aqui, ó, que é bem fininho, a sombra marrom clara, embaixo e em cima do olho, vai ficar algo bem legal. Agora eu não vou conseguir falar, porque momentos tensos, momentos tensos. Ó, a diferença de um olho pro outro. Galera. Eu pelo menos gosto desse efeito, né? E aí eu vou passar bem rente o cílio pra escurecer um pouco essa parte. É bem parecido com a maquiagem que eu fiz no final de ano. Eu amei. Ficou lindo o olhar. E eu tava com extensão de cílios, então o efeito parecia de cílios postiços. Ai, ai. Ficou melhor. Mas quando a gente passar o rímel e um batom, aí vai ficar show de bola. Antes de passar o rímel, eu não gosto de passar depois. Eu vou passar a bruma fixadora também da Visela. Eu não gosto de passar depois, porque eu sinto que, né, borra o rímel, enfim, não gosto. Chacoalho. Não sei se passei muito, se passei pouco, se passei perto, se passei longe. Não sei se molhei o bichinho do microfone. Não sei. No vídeo parece que eu tô branca, mas pessoalmente não parece tanto. Eu vou testar esse batom também que eu comprei nessa última compra da Oceane. Se ele não ficar legal, ó, ele é lindo. Se ele não ficar legal, eu pego um outro batom que eu sei que já é um nude que funciona na minha boca, né? Vou passar aqui já. Não sei, acho que ele tava mais bonita na foto do que presencialmente. Ele é uma textura linda, maravilhosa. Mas eu acho que eu não acertei na cor pra mim. Ó, tá vendo que não tá combinando? O batom tá demais. Não orna. Acho que talvez ele seja quente demais. Não sei. Eu vou passar esse
Não, vou passar o da NARS pra dar mais volume. Passar esse aqui da NARS, que eu amo. Esse aqui é a versão miniatura. Mas é o Rimmel Climax da NARS, que é maravilhoso. Nossa, ele dá um volume pros cílios, que é uma loucura, loucura. Ó, olha a diferença do olhar. Esse olhar aqui, ó, tá um olhar meio... O fio capenga parece que eu acordei agora, tá inchado. E aqui já o olhar tá mais... Né? Eu não sei se vocês percebem isso, eu percebo. Eu queria muito estar de extensão de cílios, porque eu sinto que a extensão tá pronto. Só fazer o olho, você não precisa se preocupar com os cílios, fica perfeito. Mas não consegui agendar uma data pra fazer. Infelizmente, passa meu aniversário sem extensão. Mas também eu só queria pro meu aniversário. Eu usei no final de ano, eu gostei. Mas dá muito trabalho, assim, pra mim, pelo menos. Comenta aqui, você usa extensão de cílios ou você prefere rímel? O vídeo aqui deu quase 30 minutos de vídeo bruto. Misericórdia. Coitada da editora. Sou eu, né? Passei aqui em cima. Ficou melhorzinho. Esse batom não vai rolar. Tá dando já quase 30 minutos. Misericórdia. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar passar um gloss. No center. Fazer o quê? Assim. Vai, né? Quase não uso esse aqui. E ele é bonito. Bom, eu não tô acostumada com isso. Bom, aqui, ó. Esse foi o resultado final, né? O cabelo, o look e a maquiagem você vai ver no Arrume-se Comigo, tá? Mas esse foi o nosso Maqui Fala. Cara, eu gostei muito desse papo, eu espero que você tenha gostado também. Eu espero que de alguma maneira isso tenha edificado sua vida e te incentivado a procrastinar menos, ser menos perfeccionista e agir mais e colocar os seus planos em ação. Eu espero que a mensagem do meu aniversário de 26 anos seja essa. Que mais importante do que pensar e planejar é tirar as coisas do papel. E se você tem dificuldade nisso, assim como eu, peça a Deus ajuda, busca a Deus ajuda. A Bíblia fala que se nós pedimos sabedoria para Deus, Ele nos concede. Mas a gente tem que pedir com fé, crendo que Ele pode dar, porque quem pede sem fé é como a onda do mar, não tem relevância nenhuma. Se a gente pede as coisas para Deus sem fé, de fato Ele não vai fazer. A fé é o que agrada a Ele, mas você pedindo com fé, sabedoria para Ele e ajuda nessa questão para ser mais equilibrado e procrastinar menos, eu tenho certeza que o Senhor vai te orientar e guiar nessa jornada. Aqui do lado vão ter mais alguns vídeos que você pode se interessar, que você pode gostar, então já assiste, não sai daqui, entre um deles dois. E é isso, eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal. E não se esqueça, eu sou a Carol do Cristã Descomplicada e aqui o maior foco nosso é que você descomplique a sua vida com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.